povo que já não deixa o presidente trabalhar, aquela história não deixa o presidente trabalhar, né? E que publicamente já mostrou divergências e que ele não poderia estar à frente dessa investigação. Mas não adiantou nada. 9-0. Não participaram da sessão Luiz Roberto Barroso, que está no exterior, e Gilmar Mendes. Mas o Gilmar Mendes está no Supremo hoje. Mas como publicamente ele já criticou Janot, ele preferiu ficar no seu gabinete e não votar. E agora, vai começar daqui a pouquinho a sessão, de novo, do Supremo, que vai decidir se o Janot pode usar as delações da JBS na denúncia contra o Temer. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações. Ok. Quer dizer, o Gilmar estava lá e resolveu não aparecer. Deu forfé na sessão, não apareceu. Isso, ele não apareceu. E o Barroso, desculpa que eu me distraí aqui, o Barroso não apareceu, sabe o motivo? No exterior. O Barroso não está no Brasil. Ah, ele está viajando. Já está viajando, já tinha avisado. Ah, tá bom. E também a gente tem novidades aí sobre o depoimento do ex-presidente Lula, é verdade? O que aconteceu? Já acabou? Continua? Como é que foi a coisa? O depoimento acabou há pouco, foi um pouco mais de 2 horas de depoimento dessa vez, outra vez tinha sido 5 horas. Ele foi interrogado sobre aquela história de terreno que seria comprado, o Chico do Lula, mas que nunca houve acusação. O depoimento foi bem mais curto e o conteúdo deve ser divulgado em breve. Lula foi de São Paulo para São Bernardo, para Curitiba de carro dessa vez. E ao chegar da Justiça Federal foi recebido por manifestantes, que o acompanharam até próximo ao prédio. Foram uns 100 metros ele andando junto com os manifestantes. O governador do Acre, Tião Viana, o governador do Piauí, Wellington Dias, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e outros parlamentares também estiveram lá em Curitiba. Logo deve estar sendo divulgado esse conteúdo, e também a defesa do Lula convocou uma coletiva. Então, daqui a pouco também vão ter outras informações sobre isso. Tudo bem, Flávia. Bom, o Paulo Moreira Leite parece que tem informações aí sobre o depoimento do Lula, com o seu faro aguçado de repórter, como sempre. Paulo, o que você nos conta aí sobre o depoimento? Olha, a primeira... que disse que foi um depoimento assim, que foram feitas perguntas agressivas, mas que o presidente se portou muito bem, deu respostas claras, e, assim, tem que ter mais detalhes, mas que lembrou um pouco o depoimento anterior, mas só que foi mais curto e teve um tom de agressividade, né? Tanto que o Lula chegou no final e perguntou se ia ter um juiz imparcial, né? O Moro disse que seria, né? O Moro disse que seria. Seria juiz imparcial, fez essa pergunta para o Moro disse que sim. A mentira está liberada no país mesmo. E, enfim, agora eles saíram assim, ainda não dá para saber direito, porque eu conversei assim, tinha aquela sensação de que não dá para saber direito qual é a impressão real. Vamos ver a coletiva, vamos ver o que as pessoas dizem, né? Isso foi a primeira conversa. O que dá para dizer é o seguinte, havia um clima, um ambiente de tanta incerteza que algumas pessoas temiam, inclusive, que no meio do depoimento o presidente Lula recebesse voz de prisão. Era uma conversa que havia hoje com advogados importantes, influenciados em meios políticos, estavam, inclusive, assim, preocupados. Encontrei momentos antes de começar o julgamento que me disse isso, dessa preocupação. Isso não ocorreu, o que demonstra uma coisa que também me foi dita por um sindicalista que estava presente, é que embora tenha sido uma manifestação muito menor do que a manifestação do primeiro depoimento, ele falou o seguinte, o povo chegou junto. Ou seja, quem estava lá, quem estava lá não estava assim para brincadeira, tinha um ambiente de animação, um ambiente de mobilização, e que também vem junto, dias depois, da caravana, né? Ou seja, então tem um embalo popular, tem uma força aí que pesou ali no que aconteceu em Curitiba, certamente. Alberto Vilas, o que você está achando aí de toda essa política brasileira? Virou um problema dos tribunais agora? Como é que é? O que chamou a atenção no depoimento do Lula, vendo a televisão à tarde, primeiro, assim, a Globo News fez uma cobertura, né, minuto entrava, os repórteres que estavam do lado da polícia, que estavam longe, todos com o microfone da Globo News. E o que estava perto dos manifestantes não tinha microfone da Globo News. Eu achei curioso, porque foi a primeira vez que eu vi um repórter na rua com um microfone de lapela, que é aqueles que a gente coloca na camisa. Ele não tinha microfone da Globo. Quer dizer, que é para não ser identificado. Esse repórter não é bobo, né? Assim, se ele pusesse o microfone da Globo News, eu acho que ia ter problema. Isso me chamou atenção. Me chamou atenção também a cobertura dos sites de notícia. A Flávia falou aí que o Lula foi de carro, de São Paulo para Curitiba. As matérias do site de notícia, 90% era lembrando que no outro ele foi no jatinho do Maris Guia. Então, assim, a notícia não era que ele foi de carro, mas ele foi de carro. Mas, peraí, vamos lembrar que na vez passada ele foi de jatinho, de um empresário. É uma coisa curiosa essa cobertura, assim, de que
Você tem uma notícia hoje, você fala 10% da notícia de hoje e 90% é requentado da notícia de ontem. Né? Bom, hoje a gente teve também mais outros fatos aí nessa área policial, político-policial, que foi a Que prisão, preocupou muita gente foi o caso do prisão do Garotinho. Wesley Batista. E no Rio de Janeiro, a prisão do ex-governador Garotinho, enquanto ele estava fazendo seu programa de rádio, que foi interrompido por policiais fortemente armados para levar o Garotinho para a prisão domiciliar. Aliás, eu pergunto ao Albino se não tem nenhuma pessoa estranha aí fora. Não tem ninguém? Eu fiquei preocupado. O pessoal, Ele abanou as mãos assim, meio, né? Por enquanto, Olha, não. por A minha enquanto, voz né? tá boa, porque o locutor lá do Garotinho interrompeu, dizendo, não, o Garotinho perdeu a voz, não sei. Eu continuo com a voz boa, mas se tiver alguém estranho, eu posso simular aqui. Ai, a minha voz está acabando, eu não estou conseguindo falar. Tem cadeado, dá para tentar por dentro, para perguntar que eu vi um barulho ali. Tá tudo bem aí, né, Albino? Mas não tem ninguém do seu lado aí, né? Também. Porque pode estar te obrigando a falar que tá tudo bem. Na hora que eu vi a notícia que foi preso apresentando um programa de rádio, eu pensei duas vezes se eu vinha para cá hoje ou não. E essa, eu acho que depois a gente vai falar também do julgamento do Zé Dirceu, que ele está sendo julgado hoje pela segunda instância no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Mas esse ambiente quer dizer, a gente não discute mais política. É verdade. Não discute mais política. Ó, esse apanhado que você falou hoje, no editorial que você fala, no mesmo presidente, é simplesmente o político mais popular do Brasil, né? Não é um ex-presidente, né? O mais popular do Brasil está prestando depoimento. Um político que teve um papel fundamental assim, na oposição, na construção do Partido dos Trabalhadores, no governo Lula, uma liderança que se recupera, está sendo julgado. E no Supremo vai ter sendo julgado provas contra o presidente Temer. Né? Ou seja, nós estamos vivendo num país onde, de fato, o judiciário está no poder. Há um poder. O poder eleito, o poder aquele que presta contas ao povo, seja o executivo, seja o legislativo, está totalmente dominado. Quer dizer, a judicialização no Brasil, eu acho que chegou num nível que não chegou na Itália. Eu não lembro, a gente não acompanhava tanto, vamos falar, mas eu não lembro assim, dizer assim, você tem na Itália tem virado um governo que assim, fica o presidente em exercício com o caso do Supremo. O outro presidente na primeira instância lá em Curitiba. E isso não existe. Assim, realmente nós temos um assalto ao poder pela judicialização. É uma coisa que tem que se prestar atenção. E que é por isso que está cada vez mais difícil achar uma saída política para essa crise. Porque, na verdade, são pessoas que não são do ramo, em primeiro lugar, são pessoas que querem normatizar a vida, mas não têm projeto político, não têm legitimidade, né? Estão, assim, se deslegitimando. Quer dizer, aquilo que o Moro falava, que era preciso deslegitimar os políticos para investigar a política, né? E foi uma coisa que ele fez com a ajuda da imprensa há muito tempo, da mídia há muito tempo. Agora está acontecendo com eles. Eles também, assim, as saídas deles já não têm aquela legitimidade. O Supremo votou por 7-0 a favor do Janot, mas o fato do assunto ter sido colocado em pauta, as histórias que estão em torno dessa delação do juiz, coloquem em questão, sim, a delação premiada. Coloquem em questão, sim, como é que está sendo conduzido. E esses impasses sem remédio. Esses impasses que só pode resolver o povo pelo voto, só que você está fazendo uma costura que é para impedir qualquer coisa, e já ninguém sabe mais o que vai acontecer. É isso que eu tenho falado aqui, que o Brasil virou um grande fórum. Ontem eu fiquei impressionado, o Jornal Nacional deu uma matéria enorme, contando como que vai ser a posse da Dodge. Então, assim, uma matéria enorme, eu acho que eles vão transmitir ao vivo. É uma Sem coisa dúvida. Eu nunca vi isso na história. Agora, assim, a posse de uma pessoa assim, da justiça... E vai ser no Palácio, né? Virou um grande acontecimento. Com certeza, desde de manhã já vão estar lá com entradas ao vivo. Parece mais do que a posse de um presidente da República. É uma coisa impressionante. Não, porque é um fato que tudo isso cria uma histeria popular. Existe uma histeria popular. As pessoas elas acabam perdendo qualquer tipo de referência, de discussão política, de quem é X, Y, o cara defende isso, defende aquilo. Não. Tem os ladrões e os honestos. Tem que pôr esse pessoal na cadeia, tem que fazer. O que fizeram com o Garotinho hoje? Eu não tenho aqui procuração para defender o ex-governador Garotinho. Pelo contrário. O Garotinho é um dos caras mais enrolados da política brasileira. Ele estava fazendo um programa de rádio progressista. Exato. Bom, enfim, mas ele tem o direito da opinião dele. Mas é um cara enrolado, a gente sabe que metido num monte de mutreta, maracutaia, aquela coisa toda. Agora, me conta o seguinte. Que ambiente é esse que nós estamos vivendo? Você está fazendo um programa de rádio, você tem residência fixa, você é conhecido,
Todo mundo sabe o que você faz, a hora que você faz. E Porque... essas prisões eles fazem geralmente às 6 da manhã. Isso. Quer dizer, esperaram dar 8 para ele entrar no ar para ir lá prender ele. Aí esperam às 6 da manhã. Espera o garotinho ir para o ar, interrompem o programa dele, tiram o cara de lá à força e levam ele para a prisão domiciliar. Quer dizer, a gente não pode conectar com esse tipo de coisa. A gente não pode, sabe? Eu não tenho nenhum medo. Estava defendendo o garotinho. Eu não estou defendendo o garotinho politicamente e nem dando uma anistia aos crimes que eventualmente ele tenha cometido. Mas não pode virar Mas show, isso né? que é feito contra o garotinho hoje, pode ser feito contra a gente aqui amanhã e contra você que está nos ouvindo na sua casa. De repente chega um monte de polícia com um pedaço de papel que um juiz da esquina assinou porque não gostou da sua cara ou porque o teu vizinho é amigo de um juiz e achou que você no condomínio não recolheu o lixo. Chega o sujeito lá e te prende. E te prende não tem garantia individual nenhuma, rigorosamente nenhuma. Você entende? Para aqueles que são, de alguma forma, adversários. Só tem um jeito de você ter garantia nesse país atualmente, aparentemente. Só tem um jeito. É se vestir de tucano. Porque eles são os únicos que não acontece nada contra eles. Não que eu queira que também, contra eles, seja exercido um poder arbitrário, autoritário e tudo mais. Mas no caso deles, há várias provas assim por diante, mas é uma discussão que tem que ser feita nos limites da justiça, nos limites do ordenamento minimamente legal, mas agora não existe mais isso. Como é que chega? O cara está fazendo um programa, não tem chance dele fugir. Por que tem que tirar o cara no meio do programa no ar? Por quê? Não dá a impressão de que, assim, nos bastidores tem uma combinação assim, tipo, vamos prender ele durante o programa, que isso dá mais mídia. E dá ibope. Com Dá certeza, mais mídia, dá com mais certeza. mídia. Eu acho que a gente vive um momento, eu acho que é uma coisa importante que a gente precisa voltar um pouquinho atrás. Qual era a agenda do Brasil há 10 anos? Há 15 anos? Era combater a miséria, era combater a desigualdade, era industrializar o Brasil, era criar emprego, era resolver saúde, era resolver... Essa era a inclusão social. Essa era do Betinho, é anterior à chegada do Lula. É o país que é um país pobre, um país com uma desigualdade que nós sabemos terrível, com miséria em todo lugar, etc. Essa era a agenda política do país. Foi essa agenda que elegeu o presidente Lula, que reelegeu a Dilma e que foi até adotada, não vamos esquecer, foi adotada até pelos tucanos quando eles se candidatavam. O Serra, uma vez se candidatou, ele era o Zé, e ele era quase o continuador do Lula. O Alckmin Geraldo. Quer dizer, sabe, era tudo meio assim. Até o Aécio, que sempre foi outra coisa, já tinha umas ideias para o Bolsa Família, mas dizia que queria. Ou seja, essa era a agenda. O que aconteceu? A partir de uma agenda que tenta colocar que é uma velha agenda conservadora, é uma velha agenda antipovo, anti-Estado, como o professor Gessé Souza explicou aqui muito bem, que desconfia do Estado, desconfia das políticas públicas, desconfia da política, a agenda do país foi sendo mudada para corrupção. Corrupção é tratado como se fosse o grande problema, como se o país resolvendo a corrupção, e são todos os problemas resolvidos. E a gente está vendo que não. A gente está vendo que não. Nunca se prendeu tanto, nunca se investigou tanto, e está tudo aí pior. Nunca se delatou tanto, e assim, a economia está de mal a pior. Está destruída. A nossa indústria, que já vinha fraca, agora está com a galera de fora. Universidades fechando. Universidades fechando. A política, olha, a gente vai depois lembrar aqui uma troca de gentilezas que teve hoje no Congresso, que, pelo amor de Deus, ou seja, é decomposição. Por quê? Porque não se respeita nem o anseio popular, que está acordando para que a questão é miséria, está acordando para as questões políticas reais, não se respeita. Se quer uma república elitista, que é a república de bacharéis, a velha república de bacharéis, que tinha no Brasil antes de 30, todo mundo de gravatinha borboleta, todo mundo de casaca, e o povo que se dane. É assim que nós estamos. É impossível isso aí. Não, a situação realmente chegou num ponto que... Bom, vamos ver o que vai acontecer no julgamento do Zé Disseu. Porque a gente precisa lembrar o seguinte, é verdade que o Supremo, por unanimidade, manteve o Janot, quer dizer, limpou a barra do Janot. Mais do que o Brasil e a Alemanha. É mais do que o Brasil e a Alemanha. Quer dizer, o Temer perdeu mais do que o Brasil perdeu para a Alemanha naquele dia. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que isso aí, assim, feito lá, espremida a coisa, você vai pegando o sumo, não significa muita coisa em relação ao Temer. Porque o Temer, ele depende do quê? Dos votos do Congresso. O Congresso, mal ou bem, até agora está totalmente amarrado aos interesses do presidente, embora tenha alguns momentos hilariantes que o Paulo já citou, daqui a pouco a gente vai pôr no ar, em relação à sua base. Quer dizer, o que sobra mesmo é o seguinte, quem está na Berlinda hoje é o Lula, que foi depor, e o processo contra ele continua lá firme e forte. Esse continua. Não depende do Congresso, nós estamos na mão da monocracia do senhor Sérgio Moro,
Democracia não tem mais. A monocracia do juiz Sérgio Moro. E tem o julgamento do Zé Dirceu na turma lá do TRF, que é a mesma turma que vai julgar o caso do Lula em segunda instância, e que, bom, as perspectivas não são lá das melhores. Não são lá das melhores. Então, a gente tem que, porque a coisa vem numa batelada, precisa separar. Olha, na verdade, o alvo continua ali. E para esse alvo, a coisa continua bem concentrada, está indo bem direitinho e assim por diante. Prisão de Wesley, prisão de Joesley Batista, não sei o quê. Nada disso tira o foco de todo esse pessoal com relação a uma questão. É preciso impedir que o Lula seja candidato nas eleições do ano que vem. É essa a questão. Exatamente. Eu queria falar só uma coisa, que você falou uma coisa importante. Esse 7-0 não é que nem a Alemanha e Brasil. Porque, na verdade, o Supremo, ele hoje é refém. Ele não poderia, a não ser que ele fosse comprar uma briga que há muito tempo ele não compra, de assumir uma postura que é a postura da justiça, de ser contra-majoritário. Ele não poderia tomar outra decisão, a não ser que amanhã abrisse uma outra crise. Porque os ministros eles se tornaram também ministros que, desde o mensalão, eles fazem aquilo que, assim, dá para perceber que é o que a mídia pede, o que a mídia exige. Teve um deputado que foi condenado, foi mandado para a prisão, Dalandon, um deputado... Não é Dallagnol. Não, deputado ainda. Dalandon, um deputado que já estava preso. Mas ele não tinha sido, o julgamento dele não tinha sido completado. Mas foi em 2013. O Supremo julgou o recurso e o Supremo mandou que ele fosse preso sem poder fazer isso. Por quê? Porque estava com medo que a população fosse lá e derrubasse as grades, porque a população estava chegando na praça dos seus poderes. Então, o Supremo vive essa situação, essa força. Não é porque, na verdade, o que tem? Você tem uma turma que a mídia estimula, que os procuradores discursam de maneira cada vez mais, e que a mídia vocaliza. Então, o Supremo, no fundo, alguns votaram por convicção, sim. Outros votaram porque é o seguinte, não querem encarar o seu dever. Como já se omitiram em outros casos ali, que eles podiam ter tido uma intervenção mais firme, mas preferem se omitir porque é mais fácil, mais cômodo, e tira o bicho da frente. Então, explicando, né, foi 7-0, mas não foi a Alemanha. Foi a Alemanha, foi o Luverdense que ganhou de 7-0. Entendeu? Ali, sabe, foi 9-0. Foi 9-0. 9-0. Entendeu? Opa. Agora, por trás disso, por exemplo, tem uma coisa que o Jânio de Freitas lembrou na coluna dele, que é uma das poucas colunas que se salvam aí na mídia oficial, na chamada mídia oficial. O doutor Alexandre Moraes, que hoje votou também a favor do Janot, ele está em cima, sentado em cima da questão do foro privilegiado. Por quê? A diminuição do foro privilegiado significaria que o Temer hoje estaria fazendo uma reunião de gabinete praticamente sem ministro. Praticamente sem ministro. Por quê? O Eliseu Padilha e o Moreira Franco, eles só continuam ministros por causa do foro privilegiado. Eles não foram presos, eles não estão sendo chamados à justiça por causa do foro privilegiado. E vamos dizer que o foro privilegiado bonzinho cai justamente com aquele ministro que o Temer nomeou, né? Que o Temer nomeou. Que coisa maravilhosa! Justo no Alexandre de Moraes. E ele, bom, pediu vistas do processo. Ele deve ter uma leitura muito lenta. Por quê? Pediu vistas significa que ele quer ler, pensar, estudar, refletir. Considerando que esses caras não fazem mais nada, não sei ler processo, ou pelo menos não deveriam fazer mais nada. Alguns nem isso fazem. O Gilmar faltou na sessão hoje. Considerando que só fazem isso, 100 dias para ler um processo, pô, dá para ler a Enciclopédia Britânica, no original de trás para frente e de frente para trás. Quer dizer, então tem uma armação no judiciário. Ninguém vai pensar em comemorando amanhã aqueles que acham que o Temer, você entendeu, é um governo que não representa a população, a opinião pública nacional. Quer dizer, ou seja, 95% do país, não adianta comemorar. Porque a coisa continua, você entende? Na mesmo diapasão. Isso tudo é fogo de artifício, é fogo de barragem, você entende? O cara fala, pega ladrão e sai correndo para o outro lado. E o cara está com o dinheiro no bolso. E ainda o 9-0 aí, eu acho que quem assistiu os 15 minutos do Antônio Mariz fazendo a defesa do Temer, a impressão que eu tinha é que eu estava assistindo Zorra Total. Porque era um cara meio com cara de desespero. Não, era um cara parecendo assim, o Filipão, né, quando estava 5-0, acabou o primeiro tempo. Ele falando assim, a honradez, a dignidade, a honestidade do presidente Temer. Falando assim, aquela mala não era para ele. Aquela mala de dinheiro foi devolvida.
eu acreditava no que eu estava ouvindo um advogado como Antônio Marins defendendo o Temer e falando de honradez, de dignidade, de honestidade de presidente da República. Não, é uma brincadeira. Bom, o que o dinheiro não faz, né? Aqui tem o pessoal do Facebook, Mário Moreira Leite. Esse nome não me é estranho. República dos Rábulas, diz Mário Moreira Leite. Insuportável essa república. Lorena Pires Costirolo, exatamente isso. O Supremo está hoje refém de sua vaidade insuflada pela mídia. Cristiane Peterson Serra, precisamos acabar com a farra do Supremo. Para que tantos ministros com cargos eternos? A gente tem também o WhatsApp. O WhatsApp aqui, está aqui. Tá. Alguém com o telefone final 1980 mandou: parabéns, pessoal da Rádio Trianon. Agora posso acompanhá-los e ter uma opinião diferente dessas rádios anti-PT. Ouvir o outro lado também. Se depender dessas rádios chapa brancas, o mundo já tinha acabado, ficado só o PSDB num pedestal. Deus nos livre disso, caro ouvinte que nos elogiou. Deus nos livre disso. Já pensou, a gente governava pelo PSDB só sem nenhum outro partido. Bom, por falar em base política, que vocês estavam falando do Maris de Oliveira, quer dizer, do grau de galhofa, quase que se chegou, né? Mas respeito o Zorra. Numa época que eu assisti Zorra Total, eu adorava lá a menina que falava com licença, que é um grande comediante. Eu estou pagando. Com licença, eu achava engraçado. Vamos falar a verdade, essa área de entretenimento está melhor do que a área que se pretende séria. Você vê mais coisas ali. O Zorra também via. Por acaso, um dia você vê, eu não sei o que, você começa a rir. Você acha que, né? Pelo menos você ri, né? Então eu queria chamar a Flávia Rochamelo, em Brasília, para ela contar aí do entreveiro que aconteceu hoje aí no Salão Verde do Congresso. O que aconteceu, Flávia? A gente tem um áudio aqui, mas primeiro explica e a gente põe o áudio em seguida. Oi, Ricardo. O vice-presidente da Câmara, Fábio Camargo, ele simplesmente não cumprimentou o ministro da Secretaria de Governo, o Antônio Baçaí. Não cumprimentou e xingou. Falou que ele não gosta e ficou de barriga. Flávia, olha a educação. Você é mãe, Flávia, mãe. Sim, eu fiz como escutem. Ramalho justificou a atitude dizendo que Baçaí é um péssimo ministro, que ignora o pedido dele. E realmente, o ministro não é uma pessoa querida pelo chamado baixo clero. E o cargo dele é bastante cobiçado. Partidos que formam pensão reivindicam um cargo que é responsável pela articulação entre o Planalto e o Congresso. Então, hoje teve baixaria lá no Salão Verde, que é uma cerimônia para assinatura de passar a folha de pagamento da Câmara para a Caixa e para o Banco do Brasil. E aí teve esse xingamento, esse rei na barriga e outros impropérios. Bom, a gente tem essa gravação aqui, a gente tem a gravação desse áudio. Atenção, quem for menor de 18 anos, vamos fazer que nem o MASP. Depois o Alberto Vilas vai nos explicar o que está acontecendo no MASP. Porque, a gente pensa que está pior, que está ruim, não pode piorar. Ele vai piorar a cada dia. Ele vai contar isso aí, vocês vão ficar estarrecidos também. Mas antes, a contribuição dos Beto Mansur, Fábio Ramalho, estreando a baixaria na política brasileira. Vamos lá, Cléo. Tá bom. Tá bom. Vamos ver. Bota aí mesmo. Já tem. Tá bom. Você deve ter o jeito na rua. Bom, só para traduzir para todo mundo, não precisa traduzir o que eles falaram, que todo mundo conhece. B-Pim, M-Pim, em Baçaí tem o rei na barriga, aí é o Fábio Ramalho falando, que é o vice-presidente da Câmara, do mesmo partido do presidente, do PMDB, e quem pede calma para ele é o Beto Mansur, que é o partido dele, eu não sei se é do PMDB, bom, acho que é PRB, e que também é um dos mais destacados membros da tropa de choque do Michel Temer, pedindo calma, Fabinho, calma, Beth, calma. Bom, enfim, isso aí traduz mais ou menos, é um apanhado do que é a nossa política hoje. Isso é no Salão Verde do Congresso durante uma cerimônia. Não é assim, os caras no banheiro, xingando no outro, e o Joesley estava lá gravando, escondido. Não, é ali, realmente público, não sei o quê,
o Sua Excelência, Vossa Excelência, virou Paulo. O Paulo fica com uma cara de desencanto. Não, porque não, veja, vou dizer assim, essa briga aí tem um fundo que é importante. O Ramalho é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Isso quer dizer que, em caso de vacância da presidência, ele ocupa. Não é que ele ocupa, não precisa ser eleito, o cargo é dele. É dele. E o Ramalho, ele tem uma questão, até agora ele não tomou posição nenhuma sobre a reforma da Previdência. Por incrível que pareça, ele é assim, o voto assim, o maior mistério que existe sobre assim, a grande questão política que restou das reformas para o governo Temer, ninguém sabe a opinião dele. Isso, inclusive, é um elemento que já conspirou contra no tempo que se imaginava que o Temer podia ser substituído, e ia ser substituído pela saída do Rodrigo Maia, porque ninguém sabe como ele vai se comportar. Então, essa briga tem a ver com isso. É um sinal da desarticulação do governo, da inapetência. Esse Embaçaí está fazendo recorde, está fazendo companhia as piores articuladoras políticas do governo Dilma, que eram tratadas assim, né? Eram senhoras que eram tratadas assim, até grosseiros. E é assim que está acontecendo com ele. Quer dizer, isso aí. E reflete o seguinte: é um governo que não se articula politicamente, ele se articula, pelo visto, só financeiramente. Né? Exatamente. Não, e tem o seguinte: agora, mesmo com toda essa confusão de tribunais, de fóruns, essa judicialização vergonhosa da política brasileira, o fato concreto é que, bom, mesmo nessa confusão toda, desse embaçamento todo, não do embaçaí, né? Do embaçaí todo, desse embaçaí todo, o fato é que se a gente fizer aqui o balanço do dia, porque os caras do Planalto fazem todos os dias o balanço do dia. No balanço do dia, o Temer está mais queimado do que churrasquinho de gatuno. De gatuno. Churrasquinho de gatuno. Por quê? Vamos só relembrar, antes de ir para o nosso break. Foi o Polícia Federal fazendo o PowerPoint do Temer. Temer já tem o PowerPoint para chamar de seu. Depois tem o Barroso aceitando a abertura de inquérito dele no tempo dos portos, de Maracutaia no tempo dos portos. Hoje teve o negócio do Janot, que mal ou bem para a opinião pública. Foi. Isso explica o ânimo da tal base aliada deles. A base aliada dele daqui a pouco vai ter que ser chamada a votar a nova denúncia do Janot, que pode até sair hoje, a nova denúncia. E correndo por fora, temos o Funaro, que falou que Deus e o diabo falou. A última dele é falar que o Cunha e o Temer conspiravam todo dia pela queda da Dilma. E que ele pagou os deputados que estavam trabalhando, que votaram pela queda da Dilma. Ele pagava os deputados para derrubar a Dilma. O Gedel, né? Não, que a qualquer momento. E tem o Gedel, que a qualquer tá momento louco, está esperando o microfone. Nossos microfones estão abertos, o senhor Gedel Vieira Lima. Mas não venha chorar. Ele vai falar em cadeia nacional. Em cadeia, literalmente em cadeia nacional. E a Flávia Rocha Mello tem uma novidade. Fala, Flávia, mas está meio baixinho aqui. Tá. O processo dele foi para o STF, porque teve envolvimento do irmão, que é deputado, o Lúcio Vieira, né, o irmão dele. Então, o processo dele agora não está mais com o Valentim Oliveira. Isso quer dizer que ele cai no foro privilegiado, é isso? Cai. Então, quem sabe o irmão se movimentou para justamente abrir um pretexto amigo para colocar ele lá. Isso é interessante mesmo, né? Engraçado que o doutor Gedel Vieira Lima, que perdeu o foro privilegiado, porque não é mais ministro, está preso por causa dos 51 milhões de bufunfa que tinha no apartamento dele. De repente, o processo dele passa a ser o processo do irmão, que é deputado e, portanto, tem direito a foro privilegiado. É essa a manobra que foi feita? Exatamente. Até onde eu estou entendendo. Depois a gente vê direito, aí não sei o que mais. Pela primeira informação, quer dizer, o Lula está sendo ouvido por um juiz de primeira instância. Foi impedido de ser chefe da Casa Civil simplesmente porque estava falando com a Dilma. Isso virou um carnaval, impediram ele de ser ministro. E isso foi considerado obstrução da justiça. Porque, exatamente. Agora, o Gedel, que é pego com 51 milhões na casa dele, dá um jeito de dizer que, na verdade, é o irmão que estava não sei o que, coisa e tal, e a coisa vai para o Supremo. E exatamente, Ricardo, o que é interessante, exatamente quando o argumento de que o Lula e a Dilma estavam fazendo obstrução da justiça, é porque a nomeação do Lula para ministro seria uma maneira de garantir foro privilegiado. Ou seja, não teve, era uma mentira, ela realmente queria o Lula, porque ela achava que o Lula podia fazer alguma coisa naquele momento. Agora não, agora o irmão do Gedel, que ninguém sabe qual a ligação que ele tem, nunca foi denunciado
Agora é porque ele se mexeu, fez alguma coisa. O Gedel já ganhou foro privilegiado. Vamos dizer assim, o Gedel acho que deve ser do PSDB, hein? Tá achando que ele é do PSDB? Ah, deve ser. Eu não sabia nem que ele tinha mãe, quanto mais irmão. Ele vai ser solto. O Gedel daqui a pouco vai ser solto para gastar os 51 milhões. Então, isso é escandaloso, Flávia. Se isso é verdade mesmo, é escandaloso. Eu não conheço muito de leis, o Código Penal eu não leio. E nem adianta ler, porque no Brasil o Código Penal depende da cabeça de cada juiz. Albino, não chegou ninguém aí, né? Não tem ninguém suspeito aí para tirar a gente daqui. Eles usam o argumento de que o apartamento é emprestado para o Lúcio Vieira Lima. Ah, mas puta que pariu. Desculpa, o Albino me chama a atenção toda hora. Você está falando muito palavrão no ar. Vocês me desculpem. Você tem que falar, eu queria falar caramba, mas aí escapou outra coisa. Então é o irmão. E, Flávia, toma cuidado aí, vê se não tem ninguém suspeito também aí, hein? Pode te encanar, te põe em cana. Vamos agora para um momento um pouco mais relaxante, espero que seja, é sempre uma surpresa. O nosso momento musical. Não, nesse grande circo chamado Brasil, a gente vai de Chico Buarque, Mestre Marçal, cantando Circo Marimbondo. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, eu cheguei de longe, não me atrapalha. Vê se não me amola, larga minha saia. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, se eu te der um tombo, tomara que caia. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, lerei, Circo Marimbondo, Circo Marambaia, eu cheguei de longe, não ia atrapalhar. Vê se não me amola, larga minha saia. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, se eu te der um tombo, tomara que caia. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, Circo Marimbondo, Circo Marambaia, eu cheguei de longe, não me atrapalha. Esse não me amola, larga minha saia. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, se eu te der um tombo, tomara que caia. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, Circo Marimbondo, Circo Marambaia, vou dançar um jogo que é da minha praia. Circo Marimbondo, Circo Marambaia, direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar, ao vivo, o programa Contraponto. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Atenção! Campanha da POSP em defesa da educação pública de qualidade e valorização dos professores. O governo do estado reduz a verba da educação e não pune a máfia da merenda escolar. Não aceitamos fechamento e superlotação de classes e muito menos fechamento de escolas. Denuncie!
Todos têm direito à escola pública, criança, jovem e adulto que precisa estudar. Esta luta é de todos nós. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo. São 5h38 em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon AM 740. Mais uma edição do programa Contraponto, com Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas e Flávia Rocha Mello em Brasília, todos sob a direção de Albino Castro. Lembrando que quem quiser falar conosco pelo WhatsApp, o número é 11 99583 9700. 11 99583 9700. Pelo Facebook, o nosso endereço é Programa Contraponto Trianon, repetindo, Programa Contraponto Trianon. Estamos transmitindo ao vivo, e se você quiser também ter acesso aos programas anteriores, está lá na página do Facebook. E a 1h da manhã, a nossa reprise de sempre. Pela Rádio AM 740, Rádio Trianon, você pode ouvir pelo seu rádio de pilha, pelo seu rádio elétrico, pelo smartphone, pelo computador, do jeito que você quiser. Antes de dormir, se você não viu o programa durante o dia, ouça o programa Contraponto, assim você vai dormir mais calmo, tranquilo e alguma esperança de fazer alguma coisa pelo Brasil. Bom, a gente tem, depois eu vou chamar a Flávia para ela falar, ver se tem alguma informação sobre o julgamento do ex-ministro Zé Disseu, mas antes disso, a gente passou rapidamente por uma questão aqui no Museu de Arte de São Paulo, o MASP, que é um dos museus mais famosos da América Latina, para não dizer do mundo, e que está com uma decoração um pouco estranha, que o nosso Alberto Vilas, sempre arguto, observou e traz aqui para a nossa mesa de debate. É o seguinte, o MASP, né, que é o nosso vizinho aqui na Avenida Paulista, ele está com uma exposição chamada Desenhos Eróticos de Pedro Corrêa de Araújo. Depois do que aconteceu lá 3 dias atrás com o Centro Cultural Santander em Porto Alegre, que encerrou um mês antes uma exposição, porque teve um protesto do Movimento Brasil Livre, falando que as obras eram indecentes, eram imorais, o que o MASP fez? A exposição do MASP, todos os desenhos um pouco mais picantes, ela colocou uma cortininha preta cobrindo o quadro. E um aviso para o visitante, assim, se você quiser ver este quadro, abra a cortininha e depois feche. Quer dizer, me lembra os anos 70, o jornal Opinião, que era censurado e que trazia tarjas pretas nas partes censuradas. Não tem o menor cabimento. Você imagina se nós vamos chegar lá no Museu do MASP, no Museu do d'Orsay, encontrar um quadro do Picasso com uma cortina preta na frente e falando, se você quiser ver este quadro, abra, mas não mostre para as crianças, cuidado, feche rapidamente para ninguém ver. Eu nunca vi isso na minha vida. Paulo, você já viu isso na sua vida? Não, olha, e você que já viajou, já foi correspondente na França, já estava correspondente nos Estados Unidos, lá em Washington. Já rodou muito. Já rodou muito, não tanto, porque é um cara jovem, mas enfim, já rodou bastante. Você já viu o negócio dele? Eu nunca vi. Eu quero falar uma coisa, eu quero dar um depoimento. Eu, quando era adolescente, tinha 14 anos, era aluno de uma escola pública em São Paulo, e a gente foi numa excursão, que excursão de escola, ao MASP. O MASP era um centro cultural de importância em São Paulo. Era um local de vanguarda. Era um lugar assim, algumas novidades aconteciam no MASP, exposições importantes, debates. O diretor do MASP, o fundador, o Pedro Maria Bardi, era uma coisa aí, era um personagem. A mulher dele, a Lina Bobardi, era ainda mais, era uma referência. Existem livros, ou seja, era um lugar, e evidentemente, naquela ditadura que a gente via, o MASP era um espaço de liberdade, era um lugar que aconteceu coisas que você não via em outro lugar. Até hoje, o MASP é isso aí. lugar de concentração, manifestação, assembleias. Hoje em dia é mais do lado de fora do que do lado de dentro. Isso, sei, mas é uma referência. Mas é uma referência. Mas qualquer pessoa que vem em São Paulo vai ao MASP. Agora, essa daí é uma vergonha. E é uma vergonha naquele sentido que a gente comentou ontem, que é o seguinte, quer dizer, está havendo uma infiltração fascista, autoritária na cultura brasileira. Teve aquela em Porto Alegre, foi um ato assim vergonhoso de um banco que mostrou nenhum compromisso real com o Brasil, com sua cultura, com esse gesto que ele fez. Uma exposição que está se vendo pela uma posição bonita até. Daqui, não sei o quê, uma posição bonita, interessante, relevante, com artistas importantes. Tem coisas, as 30 obras, olha as 30 obras. Uma coisa assim, uma coisa séria, vamos dizer assim. Seria errado não se fosse uma coisa chinfrim, mas uma coisa séria. Claro. E agora você vem aqui no MASP,
para pôr cortininha. Ou seja, é isso que você falou, Vila. É tarja preta. Não é tarja preta antidepressivo. E eles argumentaram que isso para evitar protestos, para evitar qualquer mal-entendido. Ou seja, a cultura está sendo amedrontada. É uma coisa de gente... Essas pessoas não merecem administrar a cultura. A cultura ela é uma luta política, é uma luta pela humanidade. Você não pode entregar a cultura para insanos e nem ter medo de quem não gosta da cultura. Não pode sentar do lado de um pintor e falar isso não pode, isso agora não pode, cobre isso, fecha aquilo, muda isso. Ilustrador. Olha, nós vivemos num país onde a liberdade de expressão é sagrada, a censura é proibida. Então, imagina, você compra o jornal em 2 versões. Tem uma versão com tarja preta, uma versão sem tarja preta. Não, agora tem uma censura classificatória. É que nem antigamente, é proibido para menores de 10, para menores de 10, é proibido para menores de 18. Não, isso aí é um dos maiores escândalos que eu já ouvi. A tarja preta saiu dos remédios e entrou no museu, né? Justiça seja feita, você leu você passou no MAS, mas também leu essa notícia no Estadão, no Marco Augusto. O Toninho. Do Antônio Gonçalves Filho. Um grande jornalista, desde essa passagem. Um bom crítico de arte. Um grande jornalista. Trabalhei com ele na Folha. E... Não, daqui a pouco os caras estão queimando o livro, gente. A gente não dá valor a essas coisas, mas daqui a pouco eles estão queimando o livro. Daqui a pouco quem está categoria está queimando o livro. Aquele vereador que entrou em escolas, vocês lembram aquele vereador que ia lá da Insert Escola, aqui em São Paulo? Vereador, como é que para ver se estava tendo escola sem partido, não sei o que, eu não lembro o nome dele, graças a Deus esqueci. Holiday. Holiday não, é outra coisa. Não, Holiday era outro. Era o Fernando Holiday. É o Fernando Holiday. É o Holiday on Ice. Holiday on Ice. Exatamente, e agora os caras, você vai no MASP e tem lá a cortininha. Daqui a pouco eles estão proibindo o livro vermelho e negro, né? Vamos para a boçalidade. Vermelho e negro, isso é suspeito. Vamos dizer assim, a gente vive num mundo em que essa questão, eu tenho uma coisa em Porto Alegre, que assim, a gente vive num mundo em que essa questão da diferença sexual, da liberdade de gênero, é uma questão atualíssima. A juventude fala disso o tempo inteiro, basta ter menos de 20 anos para ver que essa questão, porque elas aceitaram que isso existe na escola, aceitaram que existe com os amigos, existe. E você reprimir isso assim, é de uma boçalidade. Não, eu vou pedir para todos os nossos ouvintes, internautas, você entende? Para difundir, divulgar essa notícia para tudo quanto é lugar, porque é escandaloso, porque o MASP não é um problema paulistano, não é um problema aqui do estado de São Paulo, é um problema nacional e internacional. Eu nunca vi um museu fazer isso. Eu nunca vi. Aqui tem a seção de obras. Parece aqueles pornoshop, aqueles você vai, você tira a cortininha assim para pegar, não sei o que e tal. Aquelas casas assim, que você vai assim, a mulher abre a cortina, fecha a cortina. Fecha a cortina. Que loucura, né? Caramba, gente. Não, agora é curioso, assim, que eu trago todas as notícias. O programa veio para tarde, olha, eu não sei, acho que eu vou voltar para amanhã, porque esse tipo de notícia tá difícil. Não, eu tenho 2 notícias aqui da Maria Beltrão, que é apresentadora da Globo News. Ela ontem à noite pôs no Twitter dela uma pesquisa, falou assim, quem é a favor e quem é contra a proibição das obras do Santander em Porto Alegre. Hoje de manhã eu entrei, estava 70% a favor e 30% contra. Aí alguém já comentou lá, são os telespectadores dela e tudo mais. E a outra notícia dela aconteceu agora há pouco, às vezes as pessoas falam, você está assistindo demais Globo News. Mas eu estava vendo, acompanhando. Está meio suspeito. Eu estava lá acompanhando, meio suspeito. Ela ainda mais falar da Globo News aqui no programa, que é uma luta, uma trincheira, uma aldeia gaulesa. Ela começou o programa dela, Estúdio. Daqui a pouco ele está no programa da Joyce, da Jovem Pan. Atravessa a Paulista, que atravessa a Paulista. É só atravessar a Paulista, mas aquele é dividido por uma barricada. Não, esse Vilas não fala isso. Esse Vilas uma barricada, ali tem o programa dele. Persona não grata. Mas deixa ele falar, fala aí. Desculpa. Não, ela começou o programa Estúdio dela hoje, que foi discutir o depoimento do Lula. Aí ela levou lá o Guilherme Penha, que é um advogado, um professor de Direito da Universidade Federal Fluminense. A primeira pergunta foi assim, Guilherme, como é que está a situação do Lula agora? Aí ele virou e só falou assim, faltam provas. Ninguém mostrou uma prova até agora. Ela fez um sorriso amarelo e passou a pergunta para outra pessoa. Não comentou nada. Falou assim, como é que está a situação do Lula? Ela falou assim, faltam provas, né? Acho que ela não esperava por essa. Globo News ou Cartoon Network? Aí ela virou e falou assim, Arthur Chechel, o que você acha? Nossa Senhora. Bom,
Antes de passar para o outro break, por causa da Só uma coisa Oi, que eu desculpa. queria falar, uma coisa que você falou. Eu não tinha visto essa pesquisa que deu 70% a favor da proibição. Eu acho que esse é tipo de coisa que você faz sabendo o resultado que vai dar, e você vai usar isso para justificar. Porque pena de morte sempre vai ser vitoriosa. Vai. Sempre vai ser vitoriosa. Muitas, assim, você voltar aí agora com o rebaixamento da maioridade penal, vai ser vitoriosa. Existem as pessoas, elas vivem desesperadas, e elas estão sendo educadas para ter uma senha de proibição, de punição. Então você vai fazer. Isso é na Meu jeito de perguntar também. Claro, eu acho que se você fizer exato. uma pesquisa assim, você está gostando do Temer, não está? Eu acho que uns 6% vai dizer que sim. Sim, Em vez de 5%. Isso, vai ser 20% a mais. É ruim, você 20% a mais. prepara o terreno, né? Prepara o terreno. Né? Exatamente. Você acha que o Brasil deve ter algum presidente? Você fala, claro, todo mundo é a favor do Temer, porque ele é o presidente atual. Você acha que a gente vê um presidente sem autoridade alguma? Você acha que um presidente deve ter autoridade? Um presidente chamado Michel te incomoda? Não, o Temer é bem avaliado na pesquisa. Bom, o Albino já está me cobrando. Não tem ninguém aí, né, Albino? Ah, bom. Tá limpo? Ele falou que está limpo. Está limpo. A coisa está limpa aqui. 17h49. Nós vamos daqui a pouco a um break, mas antes disso, mais um momento musical. Agora a gente vai de Alvorada Voraz com RPM. Alvorada Voraz, nos aguardam exércitos, temos guarda da paz, que paz. A paz do mal, um grito de horror, um fato normal, um instante de dor e medo de tudo. Medo do nada, medo da vida, assim engatilhada. Fardas e força forjam as nações. Farsas e jogos, armas de fogo, um corte exposto em seu rosto, amor. E eu, nesse mundo azul, quero esse filme passa. Direto dos estúdios da Rádio Trianon, está no ar ao vivo o programa Contraponto. Você corre para todos os lados e o tempo anda esgotado. Quer saber? Nós vamos falar sobre o que você quer ouvir. Bate-papo, dúvidas, notícias, música, dicas. Pergunte, dê sugestões. Venha dividir momentos com a gente. Seu tempo é precioso demais. Vamos ter um dedo de prosa, encher o coração de poesia e manter os pés do chão. 2 na Tri, toda segunda-feira, na Trianon, às 2 da tarde, com Silvia Vinhas e Malu Mota. Atenção, a POSP luta contra a reforma da Previdência. O governo golpista de Temer não quer que você se aposente. Todos serão prejudicados, especialmente as mulheres, pois trabalham também em casa. Vamos lutar juntos para barrar este ataque frontal contra todos os trabalhadores. Programa Contraponto, de segunda a sexta-feira, aqui na sua rádio Trianon AM, ao vivo com o jornalista Ricardo Melo.
São 5 horas e 52 minutos em São Paulo. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Trianon, AM 740, mais uma edição do programa Contraponto. Lembrando a você, quem quiser falar conosco pelo WhatsApp, 11 99583 9700. 11 99583 9700. No Facebook, transmissão ao vivo como agora, ou para acessar os programas anteriores, é só ir a Programa Contraponto Trianon. Repetindo, o Programa Contraponto Trianon. E a nossa reprise todos os dias, a 1h da manhã, pelo rádio de pilha elétrico, pelo smartphone, pelo computador. Não dá para perder o programa Contraponto. Eu queria rapidamente, que nós estamos chegando ao final do programa, perguntar a Flávia Rocha Mello, em Brasília, se há alguma novidade sobre o julgamento em segunda instância do ex-ministro Zé Dirceu. Flávia, rapidinho, por favor. Oi, Ricardo. Não, ainda não tem nenhuma. Eles estão lá votando, estão lá julgando, né? Se confirma ou não a sentença do Sérgio Moro, que condenou o Zé Dirceu a 23 anos de prisão. Mas ainda não tem resultado. Deve estar para sair nos próximos minutos, mas nada por enquanto. Certo, ou seja, essa sentença pode resultar na volta do Zé Dirceu à prisão. É bom a gente lembrar disso. Porque eles podem votar e podem colocar, né, que volta à prisão. Tá. Paulo Moreira Leite queria falar sobre isso. Olha, eu acho que essa sentença é um ponto importantíssimo. Estamos falando de um político que é o político mais importante da geração dos anos 60. Foi o líder principal dos protestos. Quem se lembra, quem lê, vai ver o papel dele. Ele teve uma linha de continuidade. Ele foi julgado e condenado no Mensalão, foi julgado e condenado em primeira instância na Lava Jato. Mantê-lo na prisão é uma medida cruel, sem o menor sentido. Ele não representa uma ameaça a nada. Seu instrumento continua sendo aquele instrumento da democracia, que é a voz, que são as ideias. É isso que ele tem feito, é isso que ele tem demonstrado em documentos e cartas que ele faz, que é uma postura corajosa de quem não abre mão do direito de fazer política. E política defendendo ideias, defendendo mudanças, defendendo os interesses. Então, é uma situação muito importante. E será apenas assim, uma medida de... Hoje é uma medida de crueldade. Ele chegou a ser... Ele já estava preso, se condenado a outra medida de prisão, ele já estava preso. Nós estamos numa situação assim. E tem um sujeito que, qualquer que tenha sido as falhas que ele tenha cometido, que até agora, para mim, não estão claras, até agora aquela barafunda que acusa um dia, outro dia, outro dia, um vem e desmente um dia, outro vem e desmente um dia, qualquer que seja. Ele já foi preso, ele já cumpriu pena. E vamos combinar o seguinte, hoje ele é um sujeito que está exercendo com muita dignidade o seu papel de opositor, de um líder da resistência, está se reconstruindo na política. Então, esse é um processo que tem que ser respeitado por todo brasileiro que pensa no futuro do Brasil. E o fato dele não ser, usando uma palavra bem antiga, alcaguete, isso aí ele está correndo o risco de voltar para a prisão. O Zé, eu concordo, assino embaixo as palavras do Paulo. Eu acho que o Zé Dirceu pode ser quem vá pagar o preço de justamente isso que o Vilas lembrou, de não ter se dobrado, de não ter se envergado, você entende? Sem diminuir, evidentemente, o que significa a tortura psicológica que o Palocci sofreu, de que realmente ele... Hoje eu estava ouvindo na CBN o Sardenberg dizer esse negócio de tortura é uma brincadeira, é uma piada. É porque ele nunca foi preso. Nunca foi preso. Há uma tortura psicológica, sim, contra quem está preso. E tem gente que se verga, gente que não se verga. O senhor Palocci se vergou. E se vergou, isso está mais ou menos coerente com uma trajetória política que a gente já discutiu aqui. E o senhor Zé Dirceu não se vergou. Ele não se vergou. E ele falou, olha, é melhor morrer do que se entregar, do que se vergar, do que me entregar a esses caras. É melhor morrer do que me entregar a esses caras. Então é isso. E olha que ele não tinha nenhuma delação premiada para fazer, porque ele não tinha nada para contar. Mas ele não vai contar nada. Ele não quer contar nada porque ele não tem nenhuma satisfação a dar para esses caras, para essa justiça, para esse judiciário absolutamente imparcial, que tem se mostrado uma vergonha, desmoralizado, com decisões que são, no sentido, completamente contrárias àquilo que pensa o povo brasileiro e que desmente os compêndios de direito nesse país. Não é simplesmente ceder ou não à pressão da opinião pública. Simplesmente rasga os compêndios de direito, inventa teorias de ocasião, como a domínio do fato, para poder encarcerar aqueles que são adversários do regime, como esse regime que está aí. Então, é essa a questão. Então, eu espero que no momento de um tropeço, o Tribunal de Segunda Instância, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, você entende? Absolva o Zé Dirceu. Eu sei que é um sonho numa noite de verão, mas a justiça pede isso. A justiça pede isso. Vamos ver se ela vai ser... Sobre o Lula. Tem uma informação sobre o Lula. E tem uma informação sobre o Lula. Fala, Flávia. Para terminar, eu tenho só um minuto aqui, o Albino já está aqui dentro.
No fim da sessão do julgamento do inquérito hoje, houve um bate-boca entre o Lula e o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro resolveu encerrar tudo. O Sérgio Moro não gosta de ser, né, molestado nele. E aí ele encerrou e acabou. Ah, ele não brinco mais, é isso? Mais ou menos isso. Não brinco mais, levou, apagou a luz e foi embora. Bom, é a nossa justiça, a nossa justiça. Vamos ver aí o desenlace do julgamento Zé Dirceu. Bom, queria agradecer a todos, agradecer ao Paulo Moreira Leite, Alberto Vilas, a Tashira, Thalita Oshiro, olha, eu já estou juntando as palavras, fazendo, você tem uma coisa aqui, Thalita Oshiro, a nossa produtora, a nossa adorável produtora. Agradecer ao Cléo, que comanda a nave mãe ali. Cléo, não tem ninguém aí, né, Cléo? Tá bom. Não podemos sair. Atenção, pessoal, acompanhe um pouquinho mais o programa depois do final, para ver se a gente vai poder... Sua voz não some. Se a minha voz não some, assim, no anonimato. E agradecer também, em memória, né, a nossa Roseli Roveiro, que não nos dá mais o ar da sua graça, não traz café, água, mais nada para nós. A gente volta amanhã e, antes de encerrar, como sempre... Ah, eu queria só fazer um registro, Abílio, você me desculpa, vai passar um pouquinho? Mandar a nossa solidariedade a todos aqueles que estão fazendo ocupação, dirigida pelo pessoal do Povo Sem Medo, no terreno de 60 mil metros quadrados, no ABC, em São Bernardo do Campo, onde 7 mil famílias vivem, correm o risco de ser despejadas, e hoje iriam cobrar da Prefeitura de São Bernardo do Campo a desapropriação do terreno, onde vivem essas 7 mil famílias, um terreno de 60 mil metros quadrados. Vejam só que estava completamente desocupado e as famílias precisam de lugar para morar. Os jornalistas livres, em particular, está dando toda a força a essa manifestação, apoiando o movimento, pode acessar a página deles, estou dando aqui uma colher de chá para os jornalistas livres, para acompanhar a luta desse pessoal. E o momento musical. Não, só um recadinho aqui, eu gosto muito dessas pessoas que desenterram as coisas do além, assim. Entrou uma mensagem aqui agora de Juraci Amaral, perguntando assim, e a irmã do Aécio, hein? Aí fica para amanhã a discussão. Ela está presa, não está presa, está com a tornozeleira, ninguém mais fala disso, né? Ela está solta. E a gente vai encerrar com Minha Cabeça com Rumo. Começa. Próximo, você sabe como é que é. Depois de partir, estão ali na tela. Cada vez que eu começo a pensar, me vem tudo de vez, eu não penso mais nada. Eu vou pensar um assunto, certo? Um assunto que eu escolho, é claro. Então eu faço força, 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 e olha o que acontece. Não adianta ter confiança, É, o cara vai chegar, sabe?